Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas agora a Deus, mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando erais servos do pecado, estavais livres da justiça. E que fruto tinhas? Então, das coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Muito bem, nós paramos aqui nos versículos que nós antecedemos na quarta passada. Nós estamos falando quando o apóstolo Paulo muda o foco, depois de falar aproximadamente aí quase 6 capítulos, 5 capítulos completos sobre a justificação pela fé em Cristo Jesus. Nós ganhamos a salvação em Cristo Jesus somente pela fé em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo vai passar a mostrar as obras que a justificação nos apresenta. Depois de conhecermos tudo sobre esta doutrina da justificação, ele vai falar que nós não devemos continuar daquele mesmo modo em que nós vivíamos outrora, ou quando nós estávamos ainda lá no mundo. Haja visto que há pessoas que, como eu disse no culto passado, pessoas que adentram a igreja e que vêm aqui à frente, eles aceitam a Jesus como seu único, suficiente Salvador, mas elas não buscam viver uma experiência com Cristo Jesus. Lá dentro do seu coração não há uma transformação, não há uma regeneração. Então, sem experiência nenhuma de como andar em Cristo Jesus, elas permanecem no nosso meio, fazendo muitas coisas que muitas das vezes chega a desagradar os nossos companheiros do nosso lado e a nós mesmos. Pessoas que às vezes estão do nosso lado nos entristecem na caminhada da fé. Haja visto que não é porque eu preciso que, por exemplo, o irmão Denilson me agrade. Eu mesmo falei aqui esse dia, eu não preciso que ninguém venha me agradar. Eu também não estou aqui preocupado em te agradar, não. Estou aqui pela verdade escriturística de Deus. Então, para quem doer, quando tiver uma verdade a ser dita, eu vou dizer com todas as letras. Mas o apóstolo Paulo está falando, você conheceu até agora tudo sobre a justificação. E nós aprendemos que eu e você, nós não temos como mudar essa rotina. Nós não temos como mudar esse método criado pelo próprio Deus de justificação. Salvação não está em mim, não está em você,
querer fazer algo que vai agradar a Deus para que você venha herdar a tua salvação. Não existe mérito nenhum em nós. Não está em nós. Nós não conseguimos sequer agradar a Deus. Isso não é viver quando nós nos esforçamos buscar de nós mesmos, querer fazer algo em que nós queremos se achar mais santo do que o outro. Não é isso a santidade. Mas o apóstolo Paulo está virando foco. Ele vai parar de falar sobre justificação pela fé, sobre a salvação que eu e você ganhamos de graça. Mas essa salvação não foi de graça para o Senhor Jesus. Para mim e para você foi de graça, mas para o Senhor Jesus foi pago com a sua própria vida. E nós herdamos a salvação de Cristo Jesus. Não foi pelos meros esforços que eu faço. Ainda que eu tente me esforçar melhor para viver na presença de Deus, não é isso que faz com que eu ganhe salvação e que eu ganhe direito de anular o sacrifício de Jesus. Nenhum de nós tem esse domínio. Mas algo que ao longo da caminhada que eu venho caminhando, eu sempre me deparei com pessoas dentro da igreja querendo viver uma liberdade de vida dentro da igreja. Uma liberdade que não é uma liberdade, é um aprisionamento. É viver uma escravidão. E o apóstolo Paulo está falando dessa escravidão. Ele quer falar da santidade em que nós devemos viver depois de conhecermos a justificação pela fé. Ele quer falar e dizer que nós precisamos andar em novidade de vida. Porque de outra forma você era escravo do pecado lá fora. A pergunta é, por que muitas pessoas, às vezes até eu mesmo, às vezes até você mesmo, muitas das vezes nós queremos voltar àquela vida de escravidão. Nós fomos libertos por Cristo Jesus da nossa escravidão. Nós vivíamos no mundo de pecado. Nós vivíamos pecando outrora. Mas agora, depois de conhecer a graça do Senhor Jesus e saber que aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor Jesus, se nós pararmos aqui, nós vamos ver que está um convite em aberto para que nós venhamos viver pecando. Se quando eu vivia florescido pelo pecado, no mundo de pecado, a graça do Senhor Jesus me cobriu com a sua graça, é isso que o apóstolo Paulo fica questionando aqui no capítulo 6, o capítulo inteiro, se você percebeu. Mas porque a graça do Senhor Jesus me cobriu, eu vou viver contínuo no mundo de pecado, ou pecando mesmo dentro da igreja, dizendo que sou cristão, dizendo que eu aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador, mas permaneço no erro, permaneço praticando as coisas que o mundo lá fora pratica? Que novidade de vida é essa? Essa é a pergunta, a questão do apóstolo Paulo. Aqueles que conheceram a Cristo Jesus, se você publicamente diz para o mundo lá fora que você conheceu esse Cristo Jesus, e que lá no batismo, quando você se batizou, o apóstolo Paulo está falando, se você quer viver uma vida de pecado, você está ignorando o seu batismo. Ele diz, não ignoreis, porque lá no batismo tu disse publicamente a todos, inclusive ao mundo, eu morri para esse mundo de pecado, agora eu vou ressurgir de lá para reviver uma vida nova para Cristo Jesus. De maneira nenhuma eu posso continuar na mesma. E ele continua falando, pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei? E quantas pessoas que querem falar, mas agora nós vivemos debaixo da graça. Que negócio é esse de querer acentuar a lei? O próprio Senhor Jesus falou que ele não veio destruir a lei. Cristo Jesus não aboliu lei nenhuma. E será que eu devo obedecer a lei? Ou devo abolir da minha
falou que eu tenho que seguir, tenho que obedecer a lei. Ele sendo Deus, ele obedeceu. Quem sou eu para falar? Eu não vou seguir essa lei. Embora eu não estando debaixo do domínio dela, algo que me afligia. Você quer ver? Começa a encher. Eu tenho muitos filhos, vocês conhecem os meus filhos, eu tenho 6 filhos. Eu sei do que eu estou falando. E para quem não tem filho, é bom ficar sabendo disso mesmo. Comece a encher os seus filhos de regra para vocês verem. Quer despertar os interesses deles para alguma coisa que é proibida? Enche eles de regra. Dá uma regra e fala, é proibido mexer aqui, não mexa aqui, para ver se você não vai despertar o interesse neles e querer vir olhar o que tem aqui. É dessa mesma forma. A lei, embora ela veio, Deus deu a lei para que avultasse em nós o quão miserável nós éramos, quão pecador nós éramos, ela me deixava destruída. Ela me oprimia. E não teve ninguém que conseguiu obedecer. Mas será que o apóstolo Paulo vai falar que a lei é ruim? Não, a lei nunca foi ruim. Mas era a lei que conduzia todas as pessoas, conduziu os judeus o tempo todo até Cristo vir a Deus. Era a lei que trazia os oráculos de Deus ao povo. E por que hoje as pessoas querem viver como elas querem? As suas maneiras de viver, inventando novos caminhos, novas doutrinas, ventos de doutrinas e até de demônios por aí, como a Bíblia fala. Olhar para as escrituras sagradas, são poucos que vão lá ver o que é que agrada a Deus. Às vezes mais vale a pena escutar uma conversação, uma fofoca errônea aí, de um miserável rebelde, tanto a Deus quanto até mesmo aqui no ministério, contra a igreja, alguma ideia, alguma ideologia estapafúrdia e grotesca mesmo, contra os princípios. E porque um sai com tal conversação, e ele sai falando, parece que os demais prestam atenção e começam a pensar, eu acho que tem razão, acho que é isso mesmo. E aí começa a surgir algumas pessoas rebeldes dentro da igreja e se levantam contra tudo e contra todos. E as pessoas ficam sem saber o que é a verdade. Onde está a verdade? A verdade está aqui na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo em nenhum momento ele se afugentou dela. Ele está todo o tempo, se vocês forem observar, ele está citando o Antigo Testamento a todo o tempo aqui. Basta você pegar uma Bíblia com referências. Todos os versículos trazem referências do Antigo Testamento, inclusive do Novo, até mesmo do que Jesus falou para os apóstolos. Eu não vivo debaixo desta lei que me oprime, que me obrigava e que, quando ela dizia para mim que através de eu obedecer a lei eu herdaria salvação, me traria salvação, mesmo assim as pessoas não conseguiram. E pela lei a Bíblia diz que ninguém vai ser justificado diante de Deus. Então não adianta você ter muito conhecimento da lei achando que você está a escape do juízo de Deus. Você não está a escape. E aquele que faz pouco caso da lei, que quase não lê a Bíblia, tem a Bíblia lá, tem empoeirando muitas das vezes. Este, porque faz isso, também não está a escape. Vai ter que encarar o juízo de Deus, porque estava bem ali. Não adianta chegar lá diante de Deus e falar, eu não sabia. Não sabia? Por que tu não sabia? Está aqui. Por que tu não estudou? Por que tu não leu? Nesses
versículos que nós estamos lendo, o apóstolo Paulo está falando sobre justiça. Quando você vivia lá no mundo de pecado, você era livre da justiça. Que justiça? Cristo Jesus. Ele é a nossa justiça. Você era livre dele, você não obedecia a ele. Mas agora você conhece. E você quer desobedecê-lo? E algo me levou eu dar uma olhada na vida daqueles que Jesus, nos dias que Jesus veio aqui na terra. Ele pegou pesado contra os fariseus. Os fariseus que não quiseram obedecer lá aos judeus, porque diziam que os judeus tinham uma norma a seguir, queriam obedecer a lei lá da forma que eles entendiam. Então eles fizeram um grupo lá e separaram tudo. Eles eram um grupo daqueles que faziam tudo pelo correto. E eles obedeciam uma lei à risca em tudo. E até mesmo nas saudações. Eles eram exclusivistas nas suas saudações. Não dava a paz do Senhor para qualquer um, não. É só para aquele que era da mesma seita. Era só para aquele que era do mesmo grupo de pessoas. Os de fora ficavam todos excluídos. E eles se taxavam de ser os santarrões. Só eles eram santos. E achavam que eram dono do céu. As outras pessoas vão tudo para o inferno. Os demais vão tudo para o inferno. Porque são mesmo uns cretinos, talvez, na mente deles. Eu pensei isso hoje. Trabalhando lá, cavando um buraco lá no chão lá e pensando nisso. Meu Deus, que pensamento este. Eu queria que você, junto comigo, abra sua Bíblia lá em Mateus. Capítulo de número 5. Falando de justiça. Porque o apóstolo Paulo está falando da justiça de Cristo Jesus. E Jesus está falando de justiça aqui. Jesus não está falando de justificação, ele está falando de justiça. Capítulo 5 de Mateus, versículo 20, ele diz: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Os fariseus achavam mesmo que eles iam para o céu. E o que Cristo estava falando? Você aí do grupo dos santarrões, você aí do grupo dos santão, se você pensa que você quer herdar os céus, você precisa exceder essa justiça aqui. Eu digo hoje para a igreja, né? Para nós igrejas. Se eu e você não excedermos a nossa justiça aos fariseus dos dias de Jesus, então nós não vamos para o céu. Nós vamos perder o nosso tempo aqui dentro da igreja. E para pensar nos fariseus, uma vez eu cheguei a falar lá na congregação da parte de baixo, que eu congregava lá, numa escola bíblica dominical que eu era professor. Eu falei alguma coisa sobre os fariseus lá, e uma coisa que me lembrei foi que eu falei que os fariseus, eles eram o quê? Crentes. Eles eram crentes porque eles seguiam a Bíblia, eles obedeciam em tudo, na risca mesmo. Mas vocês querem ver o que Jesus fala para eles? Lá no capítulo de número 23 de Mateus, se vocês estão com as suas Bíblias aí, eu quero que vocês confiram comigo, para mim não ficar falando de mim mesmo. Está na Bíblia. É Jesus quem vai falar para esses fariseus. Jesus chamou esses fariseus de hipócritas. Hipócritas. Ele falou lá no versículo 15: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer prosélito,
e depois de teres feito, ou fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. O que Jesus está falando? Aquilo que muitas das vezes nós queremos dizer que nós fazemos. Missão. Os fariseus faziam missão. Vontade de fazer. Eles eram unidos para fazer missão. E eles iam evangelizar. O problema deles é que eles levavam um evangelho distorcido. Um evangelho que não era verdade. Era um evangelho distorcido da verdade. Jesus falou, vocês andam por aí, vocês atravessam os mares e a terra para fazer um discípulo. Prosélito é uma pessoa, para fazer um seguidor. Vocês vão lá, levam uma palavra, até conseguem fazer seguidor. Mas quando conseguem fazer um seguidor, vocês não levam ele para o céu, vocês fazem ele ser filho do inferno 2 vezes mais. Sabe o que eu fiquei pensando? Quantos eventos é feito por aí afora? Até mesmo no ministério. Eu não me intimido para falar isso. Está sendo gravado ali, depois o pastor vai ver ainda. Eu mando para ele ver. Quantos congressos, quantos trabalhos feitos aí. Mas por que não aparece alguém para falar essas verdades? Para falar de tarde da bênção, culto de vitória, mais não sei o que, mais isso e mais aquilo. Mas nunca é reunido um povo para falar ou ensinar sobre a justiça de Deus. Como o apóstolo Paulo está ensinando ali aos romanos. Eu não estou fugindo de Romanos. Isso que foi referências que me trouxe aqui. Por que não é falado? Porque se reunir, se anunciar, botar um banner lá estampado, ó, vai ter culto tal dia, vai ter um congresso para você vir aqui aprender sobre justiça. São poucos, talvez menos do que nós estamos aqui. Porque as pessoas só querem bênção. O lado bom do versículo, mas quando eu pego para o outro lado, as pessoas se afugentam, ninguém quer saber. Não é um momento em que as pessoas estão preocupadas com a justiça. Mas o apóstolo Paulo está pregando para aquela igreja lá em Roma, e ele quer mandar essas palavras para a Espanha e trouxe até para nós, nos nossos dias hoje, essas palavras para dizer que se preocupar com justiça, a justiça de Deus, ela é sim um sinal de preocupação, e que nós, principalmente a igreja do Senhor Jesus, devemos se preocupar com essa justiça. Senão eu e você estaríamos perdendo o nosso tempo. Mas esse exceder, nós devemos escrever. Exceder, Jesus falou. Mas exceder em quê? Se eles obedeciam à risca, a questão deles não era, a hipocrisia deles não era a questão deles seguir a lei ou desobedecer, porque eles obedeciam. A hipocrisia desses fariseus estava no seu orgulho, estava estampado no seu rosto, quão hipócritas eles eram, por achar que somente eles iam para o céu, os demais não. É isso que Jesus está falando, você precisa exceder esta justiça, precisamos exceder. Outra coisa que eu vi aqui e fui obrigado a marcar, porque quando chega nessa questão, muita gente foge. Muita gente não quer obedecer. O 23, versículo 23, ele fala: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Está vendo? Que até no dízimo os fariseus cumpriam na risca e davam vários tipos de dízimo. Eles davam o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. E por que às vezes na nossa igreja, quando é falado em dízimo, sai um barulhão por aí?
fiquei preocupado. Eu fiquei preocupado para falar isso aqui. Mas é necessário. Nós estamos num culto de ensinamento da palavra de Deus e ai de mim se eu não falar a verdade aqui. E o quê? Não quero me tornar um hipócrita. Preciso exceder. E Jesus falou, está aqui todo no capítulo 23. Se vocês querem saber o que Jesus falou sobre os escribas, sobre os fariseus, seus emanuenses, está todo aqui no capítulo 23 de Mateus. Todas as verdades de uma igreja que se achava ser uma igreja e na realidade ela não era igreja. Eles estavam caminhando e trilhando um caminho que ia levar eles para o inferno. Se fizéssemos uma pergunta, quem é que aqui quer ir para o inferno? Ninguém quer ir para o inferno. Mas as nossas atitudes, os nossos proceder, levam nós para o inferno. Preciso exceder esse procedimento. Eu estou mesmo, na verdade, voltando aqui no texto de Paulo, será mesmo que eu estou vivendo uma novidade? Será que eu estou sendo novo para Jesus? Será que eu ressuscitei dali para ser uma novidade de vida? Ou eu tenho ignorado isso? O pedido do apóstolo Paulo: não ignoreis o batismo, essa novidade de vida. Não ignoreis. Nenhum de nós estamos escapes deste juízo de Deus. E o apóstolo Paulo encerra, o horário do autor que tem se avançado. Eu queria falar outras coisas, mas sou obrigado a pular. Ele está falando que porque quando eres servos do pecado, estavas livre dessa justiça, e que fruto tinhas então das coisas que agora vos envergonhais? Quando nós estávamos lá, o que nós fazíamos? Somente coisas que nos traziam vergonha. Sabe aquela ideia que eu falei do corpo morto, em que aquele assassino carregava em si, tirou a vida do outro ser, ele tinha que carregar como castigo? Qual é a vantagem depois de você ser liberto por Cristo Jesus, querer novamente abraçar essa imundícia em cima de você? Está liberto, seja liberto. Por que querer voltar a essa imundícia de viver pecando? E o apóstolo Paulo está falando: de modo nenhum você pode viver assim. E aquela frase que está escrito lá no grego: Deus não permita que eu e você continuemos vivendo pecando contra Deus, desobedecendo a sua palavra, a sua justiça. Ele encerra dizendo: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então eu e você devemos estar cientes de que o que nós ganhamos quando nós estávamos lá fora no lamaçal do pecado foi morte. Fazendo as coisas erradas, tentando muitas das vezes ser mais do que os demais, do que os outros, caminhando por caminhos tortuosos, nós adquirimos para nós um peso sobre nós que nos levava ao inferno mesmo. O salário do pecado é a morte. De que morte? A morte física? Não. Porque esta morte física nós já herdamos. Este pequeno período em que nós temos para viver aqui, poucos anos de vida, não é nada mediante a vida eterna, morte eterna. Quer viver pecando? O que o pecado vai trazer? Um salário de uma eternidade no inferno. Mas para aqueles que buscam a Cristo Jesus, aqueles que buscam viver uma nova vida para Cristo Jesus, não
debaixo do domínio desta lei, porque a lei nos afligia, mas livre dela. Eu vou seguir numa novidade de vida, agradando o meu Cristo Jesus. Eu vou viver para Ele, agradando a Ele. Ele está falando o que Cristo fez por nós, me trouxe vida. E essa vida não é uma simples vida aqui, como muitos miseráveis pensam. Quantas pessoas deixando de vir adorar a Deus para estar em busca de alguns reais aqui fora. Quantas pessoas que rejeitam um culto como esse, por causa às vezes de uma meia hora mais cedo ir para casa, para me apontar e vir para o culto, estão aprisionados a este mundo. O apóstolo Paulo fala, aquele que pensa somente nas coisas dessa vida aqui é o mais miserável de todos. Ele é miserável porque ele não consegue levantar a sua cabeça e olhar para o céu. Ele não consegue olhar para o que o Cristo tem para oferecer a ele. O apóstolo João foi o discípulo que mais chegou próximo do que Deus tem para nos oferecer. Quando ele começa a falar de Cristo Jesus, quando ele viu, ele contemplou a glória de Cristo Jesus. E dizer a nós que quando nós chegarmos lá, vamos viver num corpo glorioso e que vamos brilhar como o sol, um corpo de glória, que vamos pisar por ruas de ouro. Foi o único que teve uma visão assim, que conseguiu trazer coisas gloriosas para nos oferecer, para que eu e você dessemos crédito à palavra de Deus. Esta é a vida eterna, que eu e você podemos escolher viver. Agora nós não podemos viver equivocados como muitos vivem equivocados com aquela ideia do livre-arbítrio. Ah, porque nós temos o livre-arbítrio. Tem não? Deus não deu livre-arbítrio para ninguém. Essa é uma ideia equivocada da Bíblia Sagrada, daquelas pessoas que leem a Bíblia para distorcê-la. As únicas pessoas que ganharam livre-arbítrio nesta vida foi Adão e Eva. Eles sim, porque foram feitos santos. Eles eram santos. Deus deixou o livre-arbítrio para eles, para nós não. Eu e você em Cristo Jesus, eu não tenho livre-arbítrio. Eu não posso fazer o que eu quero. Porque o que eu quero, a Bíblia diz que o meu coração ele é enganoso. A minha vontade faz com que eu peque contra Deus. A minha vontade não faz eu querer Deus. A minha vontade me leva para o inferno. Procure fazer as suas vontades para você ver se você vai fazer aquilo que é bom. Nós não fazemos o que é bom. Nós só fazemos o que é mal. Eu estava pesquisando lá engano. Veio uma palavra lá no dicionário, engodo. Engodo é viver enganado. Se eu penso que eu tenho livre-arbítrio, estando em Cristo Jesus, eu estou enganado. Eu estou vivendo num engodo. Eu preciso exceder muitas coisas. Eu preciso melhorar. Preciso ser fiel, porque muitas das vezes não sou fiel. E vocês? Será que nós precisamos melhorar em alguma coisa na nossa vida? Talvez ser fiel, mais fiel com o nosso cônjuge. Isso não significa que é só aqui dentro da igreja. Isso é lá fora. Será que eu tenho dado exemplo de cristão ali fora? Para as pessoas que me veem como um livro aberto para elas lerem? Quando elas me olham, elas estão lendo o que em mim? Um cristão ou qualquer mal forjado por aí? Mal forjado é uma palavra do Paraná. As pessoas chamam para um esquisitão. Lá vai o mal forjado. Não posso viver assim.